Boa noite a todos. Vamos revisar a forma pela qual nós podemos fazer um teste de hipótese. Primeiro, vamos recordar o que é uma hipótese. Uma hipótese é uma alegação, é uma afirmação, é uma declaração que eu faço acerca de um parâmetro populacional. Esse parâmetro, lembremos-nos, pode ser uma média, pode ser uma proporção ou pode ser uma variância ou desvio. E o teste de hipótese é um método formal por meio do qual eu vou aceitar ou rejeitar essa afirmação, estatisticamente falando. Então vamos começar a relembrar de uma maneira bem objetiva como é que nós fazemos um teste de hipótese. Iniciando pela média com o desvio populacional conhecido. Seja a seguinte situação. Problema. Entre outras responsabilidades, você é o responsável pelo monitoramento da quantidade contida em cada uma das caixas de cereal da empresa. Você trabalha nessa empresa Oxford Cereals e você é o responsável por monitorar essa quantidade. A empresa adota como especificação a exigência de que essas caixas devem ter uma média aritmética de 368 gramas por qualquer que seja a caixa, em qualquer que seja o momento em que ela está sendo preenchida, em qualquer semana, em qualquer mês. Ou seja, o processo produtivo dela sempre irá produzir caixas contendo 368 gramas de cereais. Então você deve necessariamente ajustar o processo de abastecimento de cereais quando a média aritmética do peso abastecido na produção de caixas for diferente de 68. Se você perceber, por algum método que você possa extrair amostras, que aquele peso daquela caixa que você tirou, ele apresentar uma diferença em relação ao que foi estabelecido como especificação técnica, você tem que fazer o ajuste do processo de abastecimento de cereais nessas caixas. Então, vamos assumir que sempre que você quer parar um processo para fazer ajustes, obviamente que essa paralisação temporária ela não é uma boa. Ela é indesejável. Principalmente se você vai fazer de forma desnecessária. Então vamos assumir que com um nível de risco de 3%, você coletou uma amostra aleatória de tamanho 25, com média 370 e desvio populacional de 40. Você quer, do ponto de vista prático, portanto, saber se os ajustes devem ser feitos. Quais os ajustes? Você, estatisticamente, por meio dessa amostra, quer saber o seguinte: eu devo ajustar o processo de abastecimento de cereais? Eu devo paralisar temporariamente a linha de produção e fazer um ajuste de fato necessário? Então, a primeira etapa, conforme a gente tem feito em sala de aula, é explorar os dados. Então vamos lá, vamos resolver esse problema. Quais são os dados do problema? Em primeiro lugar, do enunciado, você tira que a média populacional é de 368. Dá para perceber aqui pela forma como ele falou. É uma amostra que deu média de 370. Ele informa o desvio do processo, que é de 40. E trabalha com o risco de 3, bem como afirma que o tamanho da amostra é de 25. O que nos resta agora, além desses dados, é encontrar a afirmação original. Nunca avance se você não encontrar a afirmação original. E o faça com convicção. Observando o enunciado do problema, qual é a afirmação original? É
é que as caixas que são abastecidas com cereais apresentam um peso diferente do estipulado pelas especificações da empresa. Portanto, a afirmação original é: a média aritmética do peso abastecido na população de caixas é diferente de 368 gramas. Como essa afirmação não contém a igualdade, ela se transforma em H1. Por ser diferente, a expressão diferente, isso me remete a que ela é bicaudal. É um teste bicaudal. E, sendo um teste bicaudal, e sabendo que o meu desvio populacional é conhecido, eu vou usar a distribuição Z. Então, vamos avançar. Agora fica fácil eu identificar quem é H0 e H1 e amarrar a minha afirmação original à hipótese que eu identifiquei que é H1. Portanto, H1 é que a média populacional é diferente de 368, dentro da qual, né, está a afirmação original, conforme nós já identificamos. E o rebate disso é o H0, que é a média populacional igual a 368. Agora vamos encontrar o ZTAB e o ZCalc. Lembrando que eu vou usar Z porque o meu desvio populacional é conhecido. Qual é o ZTAB com o alfa de 3% e sendo bicaudal? Para isso, lembremos-nos que, como é bicaudal, eu vou usar esta distribuição com essas duas caudas. Portanto, 3% é o alfa, e como o alfa corresponde aos dois extremos, ele vai ficar dividido por 2. E essa região aqui de baixo vai se tornar, obviamente, 100 menos 3, 97. Tranquilo? Vamos no slide seguinte entender melhor esse processo. Muito bem. Conforme nós dissemos. Então, se isso aqui é 97, quanto é a metade disso aqui tudo? Essa metade aqui. Daqui para cá é 0,50, daqui para cá é 0,50. Como é uma distribuição normal, ela é simétrica. Então, se eu dividir 97 por 2, eu vou ter exatamente esta área aqui. Ó. E esta área corresponde a 0,4850. Divida 0,97 por 2, que vai ser exatamente 0,4850. Se você somar 0,015 aqui, vai dar exatamente 0,5. O Z correspondente a essa área 48,50 é 2,7. Como, professor? Vamos relembrar. Quando eu pego a distribuição normal para uma área de 0,4850, eu vou encontrar 2,17. Daí a razão. Tranquilo? Então vamos avançando. Vamos agora calcular o ZCalc. O ZCalc também ele é muito conhecido como ZEST. O Z estatístico, porque é ele que vai balizar a chamada região crítica. Ele é que corresponde ao chamado valor crítico. Bom, a fórmula, conforme nós podemos ver no conjunto das nossas fórmulas já divulgadas para vocês e utilizadas em sala de aula, é exatamente essa. Substitui os resultados aqui e dá mais 0,25. É importante colocar o sinal. Mais. Portanto, da curva bicaudal, do teste bicaudal, eu vou ficar à direita. Podia dar negativo? Sim, eu ia ficar à esquerda. Então, avançando, olha aí, região crítica agora, tudo quanto estiver aqui dentro será aceitar H0. Tudo que estiver nessa região aqui, em relação ao meu valor crítico, que é o ZTAB, eu vou rejeitar H0. Portanto, levando os meus dados bicaudal,
Z menos 2,17, Z mais 2,17. E o meu 0,25, se eu colocar aqui nesta linha, vai ser exatamente mais ou menos por aqui. E onde caiu? Caiu na região de aceitação de H0. E aqui eu já começo a raciocinar. Bom, se aceitei H0, vou rejeitar H1. Ou seja, se nós fizermos essa análise visual do gráfico, eu também posso fazer análise matemática. O meu Zcalc 0,25, ele é menor do que o meu Ztab, que é 2,17. Portanto, eu aceito H0. E agora podemos, portanto, chegar às nossas conclusões. Como eu aceitei H0, eu rejeito H1, que contém a minha afirmação original. Por essa razão, a minha conclusão estatística é não há evidência amostral suficiente, com nível de significância de 3%, de que a média aritmética do peso abastecido na população de caixas seja diferente de 368. Ou seja, eu não posso sustentar que ele é diferente. Tranquilo? Uma outra forma que eu posso escrever essa conclusão estatística é: conclui-se que, com nível de significância de 3%, que a verdadeira média aritmética do peso abastecido na população de caixas é diferente de 368. Não é diferente de 368. Tranquilo? Reforçando. Ou eu posso escrever dessa maneira: eu rejeitei H1, por isso que ele ficou negativo, não há evidência amostral suficiente com nível de significância de 3%, de que a média aritmética do peso abastecido na população de caixas seja diferente de 368 gramas, ou eu posso escrever também como sendo da seguinte forma: conclui-se que, com nível de significância de 3%, não há evidência amostral suficiente de que a média aritmética do peso abastecido na população de caixas seja diferente de 368. Então, se eu não posso sustentar estatisticamente que ele é diferente de 368, então eu não preciso fazer o ajuste. Aí, a conclusão gerencial, que é o que nós chamamos de e daí? E daí dessa minha conclusão estatística? Que é, o e daí é a conclusão gerencial. Portanto, o processo de abastecimento de cereais não deve ser ajustado, porque ele não há sustentação estatística de que ele seja diferente de 368. Tranquilo? Vamos resolver esse mesmo problema utilizando a planilha Excel que nós já disponibilizamos e fizemos em sala de aula. Vamos resgatar os nossos dados do problema. A sugestão que eu faço é que, antes de ir para a planilha Excel, faça essas duas partes iniciais, os dados do problema, e construa a hipótese H0 e H1. Uma vez identificando todos os dados, lance na planilha. Veja, hipótese nula é sempre a igualdade, hipótese alternativa é sempre a diferença. Pelo enunciado do nosso problema, eu estou onde? A minha afirmação original ela está na hipótese alternativa, que é o H1. Coloco os meus dados de nível de significância, o desvio padrão, o tamanho da amostra e a média aritmética da amostra, 370. O Excel já calcula automaticamente a estatística de teste, C, que é o Zcalc, olha aí, 2,25, positivo. Como eu sei que é um teste bicaudal, eu vou para esta região, ok? Como eu sei aqui que é bicaudal, eu vou para esta região. Se eu estivesse fazendo uma situação, como nós vamos ver daqui a pouco, que fosse unicaudal, eu iria para esta região de baixo. Não é o caso aqui desse problema. Observe que ele já calculou 2,17, inferior à esquerda ou superior à direita. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse valor P. Como eu estou olhando aqui nessa região de teste bicaudal, porque
o enunciado do meu problema, né, me levou a isso, a conclusão estatística que ele reportou aqui foi não rejeitar H0. Ou seja, eu aceito H0, eu rejeito H1. E o mais interessante, portanto, é a conclusão, conforme nós havíamos falado antes. Mas antes de ir para a conclusão, observem aqui que eu estou na região bicaudal e coloquei a figurinha do teste bicaudal. Tranquilo? Portanto, a conclusão é aquela que nós já havíamos chegado. Há uma coisa que eu gostaria aqui de chamar a atenção. Primeiro, observe o intervalo de confiança dentro do qual eu vou encontrar a verdadeira média populacional das caixas do peso das caixas de cereais. Ele está dizendo que o verdadeiro peso das caixas de cereais está entre 353 e 387. Qual é a média populacional que ele coloca no problema? Ele diz que é 368. 368 está aqui dentro? Está. Então, o uso do intervalo de confiança no teste de hipótese é para exatamente reforçar a minha conclusão estatística por meio do teste de hipótese. Ora, no teste de hipótese eu aceitei H0 e de fato, olha aí, a verdadeira média populacional 368 está dentro desse intervalo. E isso é bastante interessante. Ok? A outra coisa que eu gostaria aqui de chamar a atenção é que, usando os resultados que saem numa planilha Excel, eu posso perceber se eu aceito ou rejeito uma hipótese comparando o valor P com o meu alfa. Quanto é o meu alfa? 3%. Quanto foi que deu o meu valor P? 0,8. Se o valor P, sempre que o valor P for maior que o meu alfa, eu aceito H0. Sempre que o valor P for maior do que o meu alfa, eu aceito H0. Quando o meu valor P for menor do que o meu alfa, eu rejeito H0. Tranquilo? Por quê? Porque no caso específico, vamos voltar aqui, de maneira assim bem rápida, esse valor 0,25 calculado, eu posso encontrar a região que corresponde a esse Z-calc. Ou seja, eu faço o processo inverso de quando eu calculo a área e vou encontrar o Z. Agora não, eu faço o contrário. A partir do Z que eu calculei, eu pergunto qual é a área. Ok? E essa área aqui que nós encontramos, ó, corresponde a esse aqui, ele é bem maior do que essa área do meu alfa. Então, do ponto de vista prático, quando nós formos para a planilha Excel, basta nós, primeiro, saber qual é a região que eu estou analisando. É teste bicaudal ou teste unicaudal? Teste bicaudal nesse problema em particular. E olho para o valor P. Se o valor P for maior do que o meu alfa, que é o meu nível de significância, eu aceito H0. Tranquilo? Portanto, como aqui no problema ele é maior do que o alfa, que é 0,03, eu aceito H0. Ou, em outras palavras, eu não rejeito H0. Tranquilo? Muito bem. As mesmas conclusões. Vamos fazer agora um exercício em que o meu alfa ainda é média, teste de hipótese para uma amostra, envolvendo a média com o alfa desconhecido. Toda vez que o alfa é desconhecido, eu uso qual distribuição? Distribuição T. É a mesma coisa que nós fizemos nos intervalos de confiança. Então vamos lá? Você é gerente de uma franquia de uma lanchonete especializada em refeições rápidas. No mês passado, a média aritmética correspondente ao tempo de espera no guichê de atendimento a automóveis, no que se refere às lojas em sua região geográfica, medido desde o tempo em que um cliente faz o pedido até o momento em que ele recebe o seu lanche,
foi de 3,7 minutos. Ou seja, ele quer dizer que o processo de atendimento leva, qualquer que seja o cliente que vá, a um tempo médio populacional de 3,7 minutos. Você seleciona uma amostra aleatória de 64 pedidos, que 64 pedidos seria, portanto, o tamanho da amostra. A média aritmética dessa amostra, contendo esses 64 pedidos, no que se refere ao tempo de espera, é igual a 357 minutos, ou seja, a média de 357. Com um desvio padrão, veja, ele está se referindo ao desvio padrão amostral, correspondente a 0,8 minutos. Aqui uma dica. Sempre o desvio populacional, ele dá uma dica que se refere ao processo de fabricação. Quando eu dou o desvio padrão amostral, ele está no enunciado da amostra. Seleciona-se uma amostra aleatória de tamanho tanto, que é o caso que está aqui. No nível de significância de 5%, existem evidências de que a média aritmética da população correspondente ao tempo de espera seja menor que 3,7 minutos. Eu coloquei de verde para chamar exatamente a atenção a vocês que aqui está a minha afirmação original. Ok? Mas vem a questão prática envolvendo negócio. Você deve promover melhorias no processo de atendimento a automóveis para diminuir o tempo de atendimento? Vamos lá, seguindo a mesma linha de raciocínio do anterior. Primeira coisa, extraia os dados do problema. Média populacional 3,7, média amostral 3,57. O desvio populacional é conhecido, ele dá o desvio amostral. O meu alfa é de 5%, ou de 0,05, e o N é igual a 64. A afirmação original, qual é? É exatamente esta. A média aritmética da população correspondente ao tempo de espera é menor que 3,7. A expressão-chave aqui é menor. Então, isso me remete à seguinte pergunta. Essa afirmação contém a igualdade? Não, ela não contém. Então, ela se transforma em H1. E como eu usei a expressão é menor, isso me dá a ideia de que é à esquerda. Então, ela é unicaudal à esquerda. Como o meu desvio populacional é desconhecido, eu sei que eu vou usar a distribuição T de student. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos estruturar agora quem é H0 e H1. O meu H1 eu sei que é menor que 3,7. Dentro dele está a afirmação original. E o rebate do H1 é o H0. Minha média é de 3,7. Vamos agora calcular o T-tab e o T-calc. Tranquilo? Para calcularmos o T-tab, nós precisamos do alfa e do grau de liberdade. O alfa é 5%, o meu grau de liberdade é N-1, que é 64 menos 1. Lembre-se lá da fórmula. E ele é unicaudal, conforme nós havíamos colocado aqui. Se eu sei disso, então eu vou usar esse formato da curva da T de student e representar o meu alfa. 0,05 à esquerda e o restante aqui é 95. Vamos então encontrar agora quem é esse T tabelado. Se eu for lá na distribuição de probabilidade da distribuição T, não é unicaudal, então eu venho para cá, olho a linha de cima, 0,05. Onde é que está? Opa, desculpa. Bem aqui. E qual é o grau de liberdade? 63. Então dá 1,6694. Como é à esquerda, ele vai ser negativo. Tranquilo? O fato de ser à esquerda torna esse valor 1,6694 negativo, para que eu possa representar adequadamente a minha análise do teste de hipótese. Vamos avançando? Vamos então agora calcular o T estatístico, ou T-calc, ou também chamado,
o T que me dá a ideia de onde, a partir do qual eu tenho as regiões críticas. A fórmula é esta, uma vez que o meu desvio populacional é desconhecido. Substituindo os valores, vai dar menos 1,13. Aqui fica uma dica, né? Observe que a minha média é menor que a média que eu dou amostral é menor que a média populacional. Então eu já espero que seja negativo. E isso tem que estar coerente com a afirmação que eu fiz, menor que. Tranquilo? É uma dica, um bizu, para que você não se perca e vá amarrando a tua linha de raciocínio. Portanto, avançando, vamos à região crítica. A região crítica é exatamente o quê? Esta, rejeito a hipótese H0, que corresponde ao Z-cal, Z tabelado de 1,6694, e toda essa região aqui é a região de aceitação. Se o meu Z-cal cair aqui, eu aceito H0. Se ele cair aqui, eu rejeito H0. Vejamos o que vai acontecer. Olha aí. O meu T tabelado menos 1,6694 e o meu T calc caiu exatamente bem para cá, porque 1,33 é menor que menos 1,6694. Portanto, olhando simultaneamente a região e escrevendo isso de forma matemática, eu percebo que o meu T calc é menor que o meu T tab. Portanto, eu aceito a H0, porque caiu aqui na região de aceitação de H0. Ora, se eu aceito H0, então eu rejeito H1. Então, vamos fazer as conclusões. Não há evidência amostral suficiente, com nível de significância de 5%, de que a média aritmética da população correspondente ao tempo de espera seja menor que 3,7 minutos. Observe que eu coloquei não há porque eu rejeitei H1. Então, eu coloco não e trago a minha afirmação original. Tranquilo? Do ponto de vista prático, se eu estou dizendo que não há evidência de que seja menor que 3,7, isso não é bom, porque passar muito tempo numa fila drive-thru não é algo interessante. Portanto, do ponto de vista prático, o gerente deve promover melhorias no processo de atendimento a automóveis para diminuir o tempo de atendimento. Tranquilo? Da mesma forma, vamos verificar o mesmo problema utilizando o Excel. Vamos trazer os dados do nosso problema. Sempre traga os dois dados principais e principalmente a afirmação original. Daqui, você parte para cá. Olha aí. Todos os dados que estão aqui eu coloquei aqui. A minha afirmação original está aqui na hipótese alternativa. Os dados do nosso problema. Hipótese nula é como a minha hipótese alternativa é menor, a minha hipótese nula se torna maior ou igual. Os meus dados, nível de significância de 5%, tamanho da amostra, média aritmética e o desvio padrão. Olha que ele calculou, olha a estatística de teste, menos 1,3, que foi o que nós encontramos antes. E aí vem a primeira pergunta. Bom, qual área eu vou fazer análise aqui? Esta ou esta? Ora, meu teste ele é unilateral. Se ele é unilateral, eu vou para cá. Se eu vou para cá, eu tenho que me lembrar, tá, mas a esquerda ou a direita? Conforme vinha-se no raciocínio, ele é a esquerda. Então eu olho para cá. E está aqui o valor, né, da estatística. Menos 1,6694. Por conseguinte, ele já traz o resultado dizendo que não rejeitar H0, que foi o que nós havíamos encontrado antes, ou seja, aceitar H0. E para relembrar, eu trouxe a figurinha que representa o teste unicaudal. E mais uma vez, eu gostaria aqui também de comparar com o intervalo de confiança. Qual é a minha média? 3,57.
Qual é a minha média amostral? Qual é a minha média populacional? 3,7. 3,7 está neste intervalo aqui de confiança? 3,4, 3,8? Sim, está. Então, interessante, para dar robustez à tua conclusão estatística de teste de hipótese. Eu aceitei H0 e, de fato, a verdadeira média populacional do tempo de atendimento está entre 3,4 e 3,8, ou seja, o MU 3,7 está dentro desse intervalo. Então, eu estou, de fato, aceitando a H0 quando, na verdade, ela é verdadeira. Desculpa aí essa redundância. Concluindo, portanto, eu rejeito H1 porque eu aceitei H0. Não há evidência amostral suficiente com nível de 5% de que a média aritmética da população correspondente ao tempo de espera seja menor do que 2,7. Ora, do ponto de vista prático, se eu não posso sustentar que ele é menor, então ele é maior ou igual. E se é maior ou igual, isso remete à necessidade de que eu devo fazer ajustes para reduzir esse tempo, que é exatamente a conclusão gerencial. Então a gente finaliza essa revisão aqui e no próximo vídeo nós vamos produzir o mesmo processo passo a passo, usando o cálculo manual e o cálculo na planilha Excel para a proporção e para a variância. Mais uma vez, quando nós temos saídas envolvendo a planilha, eu posso também tomar decisão comparando o valor P. Qual era o meu alfa? 0,05. Qual é o meu valor P? 0,19. O meu valor P aqui, como vocês estão percebendo, ele é bem maior do que o meu alfa. Quando o valor P é maior do que o alfa, eu sempre aceito H0. Tudo bem? Se o valor P for menor do que o alfa, eu rejeito H0. No nosso caso, dentro da região que eu estou analisando, que é unicaudal, o meu valor P, 0,0992, ele é maior do que 0,05. Portanto, eu aceito H0. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo aula para tratarmos de proporção e variância. A linha de raciocínio é a mesma, só mudam as fórmulas. Ok? Um abraço a todos.